O sistema político salvadorenho que se estabeleceu com o fim da guerra consolidou a posição de dois grandes partidos: a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, FMLN, partido de esquerda herdeiro das guerrilhas marxistas, e a Aliança Republicana Nacionalista, ARENA, partido de direita com raízes em movimentos militares e paramilitares anticomunistas. Antes inimigos no campo de batalha, após os acordos de paz, passaram a se enfrentar na arena política para decidir os rumos do país. Disseram que íamos viver em paz, e foi muito pior. A maior doença que este país tinha eram esses partidos políticos tradicionais que não queriam e não deixavam o país seguir adiante. E o mais grave, o que tínhamos de mais grave era a criminalidade. Porque em vez de combatê-la, eles estavam fortalecendo isso. Aqui houve pessoas que assassinaram 10, 15, 20 vezes, que estupraram 2, 3, 5 vezes. E sempre saíam. Por quê? Porque o sistema estava corrompido. Meu nome é Gustavo Villatoro. Sou ministro de Segurança Pública e Justiça desde 26 de março de 2021. Em 2002, haviam 7.000 membros de gangues neste país. E os 7.000 foram capturados. E o que aconteceu? Por que soltaram todos eles? Já em 2006, eram mais de 15.000 nas gangues. E quando nós assumimos o comando, já eram mais de 70.000 membros de gangues. As gangues controlaram mais de 80% do território salvadorenho. Tinham estruturas militares em todo o país, bairros com circuitos fechados. Tinham mais equipamento do que a Polícia Nacional Civil e do que a própria Força Armada. E depois acabamos descobrindo que realmente houve muitas negociações. Negociações com oferta de dinheiro, tanto do Partido Arena quanto do FMLN. O problema é que durante a trégua, os bandidos se fortaleceram muito. E eles perceberam uma coisa estratégica, que eles eram um grupo, digamos, um grupo de pistoleiros com uma grande base de colaboradores. Uma grande base de aspirantes a entrar nas gangues. Se fossem 100.000 pessoas nas gangues, havia um entorno social de pelo menos 500.000. E com esse número, eles podiam desequilibrar qualquer eleição política em El Salvador. Meu nome é Rodolfo Antônio Delgado Montes, sou procurador-geral da República de El Salvador. O fato é que, no fim das contas, todas as provas reunidas pela Procuradoria, por meio do uso de ferramentas especiais de investigação, conseguiram determinar a existência desses pactos. O Partido Arena e o Partido FMLN, no passado recente, estiveram envolvidos e foram descobertos nesse tipo de prática, nas quais, em troca de benefícios que eram provenientes dos cofres do Estado, eles conseguiram ganhar votos para cada uma das suas manobras políticas. Tudo isso serviu de base para que a população deixasse de acreditar tanto na proposta da direita, representada pelo Arena, quanto na de esquerda, representada pelo FMLN. Portanto, a população começou a demandar, digamos assim, uma proposta diferente. Eu sou Ernesto Castro, deputado e presidente da Assembleia Legislativa de El Salvador. Um dia, um bom amigo me chamou no escritório dele. Ele me disse, vou concorrer como prefeito de Nuevo Cuscatlán, de um município. E ele me disse, olha, eu acho que agora... Esse meu amigo foi falando assim, a vida já me deu o suficiente, graças a Deus. Eu tenho uma família boa, tenho um emprego bom e não tenho necessidades atualmente. E agora, nessa vida eu tô convencido de que é preciso deixar um legado. Esse meu amigo se chama Nayib Bukele. Sou Nayib Bukele, candidato à alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Bukele, ainda jovem, mais ou menos por volta do ano de 2005, entrou no FMLN,
Então ele entrou como publicitário, uma agência de publicidade, a Obermet, que era quem fazia as campanhas do FMLN. Ele entrou no partido primeiro para fazer negócios. E assim ele ficou mais ou menos uns 8 ou 9 anos. E então, em 2011, ele pensou em ser candidato. E disse aos dirigentes do partido: olhem, por que não me lançam como candidato a uma prefeitura? E ele se tornou prefeito de um município que era praticamente desconhecido aqui no país, chamado Nuevo Cuscatlán. Era um município pequeno, muito pobre. Nayib Bukele, a sus 30 años y de acuerdo a los resultados preliminares oficiales del Tribunal Supremo Electoral, ganó las elecciones del municipio de Nuevo Cuscatlán con la bandera del FMLN. E ali ele implementou um modelo que foi aumentando a fama dele. Começaram a falar da gestão de um rapaz que fazia tudo de maneira muito particular, muito especial. Con el tiempo podrá probar que es verdad todo lo que dice el alcalde de un pueblo en El Salvador, que entre otras cosas prometió no cobrar un solo centavo de sueldo y usar ese dinero para una noble causa. Es una forma de decir, aquí en Nuevo Cuscatlán se va a gobernar diferente, sin egoísmos y con un criterio de un proyecto común de desarrollo para todos. Nayib foi prefeito que começou a lutar pelo direito que as pessoas pobres tinham à água. Y vamos a hacer un proyecto que le va a llevar agua potable, de calidad, de manantial, potable de verdad, todo el día, a toda la población gratuita. E quando isso aconteceu, o governo mandou uma ordem à prefeitura dizendo que aquilo não era papel da prefeitura, que eles é que tinham que administrar. E eles sempre usavam essas necessidades como chantagem política, porque a exploração das necessidades do povo era o que eles usavam para a eleição seguinte. Os políticos sempre pensavam nas próximas eleições e não nos resultados e nas necessidades. Melhor dizendo, nas necessidades da população, que todo mundo conhecia. Isso mesmo. Nós abatemos os impostos e liberamos 44% de desconto para você ter acesso a todos os nossos mais de 100 originais, ao nosso catálogo de filme completo e a todos os mais de 90 cursos de formação. Você já pode escanear o QR Code na tela ou tocar no link da descrição para garantir sua assinatura com essa oferta agora mesmo. Toda a população se verá beneficiada. Ali ele começou a fazer coisas que as pessoas conseguiam enxergar. Por exemplo, ele estabeleceu uma estratégia de segurança que fez com que não houvesse mais homicídios ali. A 18 meses que tenemos, gracias a las instrucciones de nuestro alcalde, hemos logrado conservar un 0 homicidios. O sea, no hay ningún homicidio hasta el momento. Nos podemos atribuir eso como un logro muy importante dentro del município. E esse município, com a excelente gestão que ele fez, chegou inclusive a ser modelo nas Nações Unidas de como se poderia alcançar certo crescimento econômico e desenvolvimento social. E foi uma pessoa que rompeu com aquela forma tradicional de pensar politicamente e começou a romper com os esquemas. Depois ele avançou para ser prefeito da cidade de San Salvador. E mais uma vez ele demonstrou que ele não era o típico político que prometia e não cumpria. Ele prometia algo, cumpria e entregava até o dobro do que havia prometido. Una de las promesas de su campaña fue la seguridad. Una de ellas es la prevención del delito, la otra de ellas es la reinserción, el trabajo con las comunidades, la inversión en deporte, arte, cultura, la inversión en infraestructura productiva, la generación de empleos, la generación de oportunidades para la gente. Então ele seguiu essa trajetória. Nayib Bukele passou a ser prefeito de San Salvador, o que aqui em El Salvador é considerado um primeiro passo para a presidência. Ou seja, muitas pessoas encaram o cargo de prefeito de San Salvador como uma posição de possível lançamento à presidência. Meu nome é Marcela Villatoro de Moisés e represento o Partido Aliança Republicana Nacionalista Arena. Mas as origens dele vêm do partido FMLN, o partido de esquerda que tem origem na guerra
dentro do nosso país também. E, bom, foi assim que ele construiu seu caminho para poder se consolidar como líder dentro desse partido, dentro da esquerda do país. Quando Naib teve um problema e detectou que o problema do governo do FMLN era a ineficiência e a corrupção, começou a fazer uma crítica interna à direção do FMLN. Isso gerou problemas e ele foi expulso do partido. Se resolvió imponer la máxima sanción, que es la expulsión del señor Nayib Armando Bukele Ortiz. Isso fez com que ele continuasse no trabalho político e exercendo sua liderança, porque ele apenas disse: olhem, vamos formar um movimento. Quem quiser me acompanhar, seja bem-vindo. E esse foi o início do que hoje é o Partido Nuevas Ideias, que começou como um movimento. Tem um fator muito importante. Nós não nos baseávamos na esquerda, na direita, no centro, nessas ideologias totalmente obsoletas dos anos da Guerra Fria. Nós nos concentrávamos nos valores gerais que um ser humano precisa ter para viver com dignidade em um país, para poder conviver com qualquer pessoa. Foi isso que nos diferenciou. Cuando llegan al gobierno, roban porque así lo han hecho siempre. Ven la corrupción como algo normal. Son los mismos de siempre y su vieja forma de hacer política. Ya estamos hartos. Pero ahora tenemos la oportunidad de dejarlos en el pasado y mirar hacia el futuro. Em outubro de 2017, Bukele anunciou sua intenção de concorrer à presidência da República. Mas, no país monopolizado desde o fim da Guerra Civil pelo bipartidarismo Arena, FMLN, com nenhum outro partido sequer chegando ao segundo turno desde então, só restava Bukele, o apelo à novidade. Incorporado tanto no nome de seu partido, Nuevas Ideias, quanto na própria imagem que o ex-publicitário passou a projetar. Trajando calça jeans, jaqueta de couro e boné para trás, o antipolítico de 36 anos apostava no Twitter, no Facebook e no Instagram para comunicar ao povo sua plataforma de modernização do país. Entretanto, já em abril de 2018, Bukele descobriria o preço de desafiar o sistema. O Tribunal Superior Eleitoral impediu o partido Nuevas Ideias de concorrer, sob a alegação de que a recém-criada legenda não teria atendido às exigências de registro no prazo legal. O próprio tribunal e depois a Câmara Constitucional que tínhamos antes, que também era uma Câmara cheia de corruptos, ligada aos mesmos partidos políticos e o status quo em geral, não queriam dar oportunidade nem abrir caminho a um novo partido político, a um novo governante, para consertar o país. Era uma loucura se candidatar à presidência se você não fosse do Arena ou do FMLN. Uma loucura total. Ele dizia, bom, vamos tentar, vamos em frente, vamos ver o que o povo vai dizer. E ele se lançou. E quando se lançou, ele se inscreveu por um partido pequeno, que se chamava CD. Nós estávamos em uma reunião. Já era noite, acho que era uma quarta ou quinta-feira, e chegou uma mensagem no celular dizendo assim: o Tribunal Superior Eleitoral acaba de cancelar o partido, então não vamos poder participar. Eu fiquei... Eu acho que eu devo ter lido umas 4 vezes, porque eu não queria me enganar com aquilo. Então eu me lembro que apenas toquei no ombro do Naib e disse: acabaram de cancelar o CD. E ficamos de fora. Não podia ser. Por que aquilo nos impactou tanto? Porque justamente aquele dia, exatamente à meia-noite, era o último dia para poder se inscrever. Acabou então. O que íamos fazer? E eu lembro que ele disse uma coisa. Ele falou: vamos nos inscrever em outro partido. Foi quando, por meio de um partido que era de direita chamado Gana, ele se inscreveu.
Inscreveram o senhor Nayib Bukele e o senhor Félix Ulloa como vice-presidente. Foram apresentados e então eles foram aceitos, porque não havia outra opção. Precandidato Nayib Bukele y el licenciado Félix Ulloa Hijo para efectos de participar como precandidato a presidente y precandidato a vicepresidente por GAN. O vice-presidente da República de El Salvador, tomada 4. Sou o vice-presidente da República de El Salvador. Todo o setor empresarial forte deste país, que se chama G20, porque são 20 grupos econômicos poderosos, tinha seu candidato no Partido Arena, o candidato Caieiras. E o FMLN tinha seu candidato, apoiado pelo PDVSA, pela Venezuela, por todos os fundos da ALBA. O presidente Bukele não tinha a quem recorrer para financiar sua campanha. E lembrem que aqui em El Salvador, os meios de comunicação eram mantidos pelos detentores do poder. Havia um cerco de desinformação no país. Não tinha jeito de apresentar as ideias, as intenções que o senhor Nayib Bukele tinha, sabe? Isso acabou sendo feito por meio das redes sociais. Enquanto os partidos gastavam seus milhões de dólares em campanhas tradicionais, o presidente anunciava uma live no Facebook e tinha um público muito maior do que esses eventos tradicionais, porque o povo estava desencantado. Hay que empezar a cobrar impuestos a los grandes capitales, hay que empezar a cobrar impuestos por las transacciones en la bolsa de valores. Foi uma luta de Davi contra Golias em todos os sentidos. Os meios de comunicação, o sistema, o bipartidarismo, todos se uniram contra nós. Muitíssimo dinheiro contra nós, perseguições políticas e a Procuradoria-Geral da República até abriu casos contra nós. Abriu processos, nos perseguia, nos espionava, fizeram de tudo. E apesar disso, La mejor encuesta del mundo es la que yo veo todos los días en la calle. Que vamos a ganar en primera vuelta, hermanos. Gana. Podemos anunciar con plena certeza que hemos ganado la presidencia de la República de El Salvador en primera vuelta. Essa é a playlist mais completa sobre El Salvador. E o melhor, ela ainda não acabou. Vamos continuar abastecendo com novos conteúdos. Tudo isso junto forma algo que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Uma compreensão completa do que aconteceu em El Salvador e do que isso pode significar para o mundo e para o Brasil. Esta produção foi realizada sem um centavo de dinheiro público, como todas as nossas produções até hoje. Cada minuto filmado, cada passo que demos para produzir El Salvador foi financiado pelos membros da Brasil Paralelo. Eu, Luciana, financio o Brasil Paralelo. Eu financio o Brasil Paralelo. Sem eles, nossa equipe não teria embarcado para a América Central, não teria entrado no Secote, não teria trazido até você gratuitamente uma produção desse nível. Mas para que possamos seguir e produzir mais e melhor, precisamos de novos membros, de mais pessoas que apoiem a nossa missão. É por isso que precisamos de você agora. E para facilitar sua decisão, preparamos uma condição especial antecipando o dia livre de impostos. O valor dos impostos foi totalmente abatido da sua assinatura, ou seja, são 44% de desconto para você assinar agora o nosso plano Premium. Isso mesmo, nós abatemos os impostos e liberamos 44% de desconto para você ter acesso a todos os nossos mais de 100 originais, ao nosso catálogo de filme completo e a todos os mais de 90 cursos de formação. O plano BP Premium custa normalmente R$ 65,90 mensais, mas esta noite você não paga nenhum imposto e por isso vai receber 44% de desconto para se tornar um membro Brasil Paralelo Premium, pagando praticamente metade do preço. Você já pode escanear o QR Code na tela ou tocar no link da descrição para garantir sua assinatura com essa oferta agora mesmo.